Olá, sejam muito bem-vindos ao programa JBP Podcast, uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Eu sou o Dr. Bruno Baldi, sou pneumologista, médico do grupo de doenças intersticiais aqui da Faculdade de Medicina da USP, e hoje eu vou conversar sobre um artigo muito interessante que foi publicado agora no início desse ano, que foi escrito várias pessoas, né, de diferentes locais, com bastante experiência no assunto, que foi um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, cujo título são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia para abordagem da linfangioleumioma-matose. E para a gente falar sobre essas recomendações e sobre essa doença rara, eu tenho o prazer de contar hoje aqui com duas pessoas, com duas médicas com muita experiência no assunto, que são a doutora Tatiana Galvão, que tem doutorado pela Universidade Federal da Bahia e é preceptora de residência de pneumologia pela UFBA, e a coordenadora do ambulatório de doenças intersticiais dessa mesma instituição, e ela também é coordenadora da comissão de tuberculose da SBPT. Além disso, temos a doutora Carolina Salim, que fez doutorado em pneumologia pela Faculdade de Medicina da USP e atualmente é head de pneumologia do Hospital AC Camargo Cancer Center, e que também tem bastante experiência no assunto. Então, Carol e Tati, chamar assim que eu estou acostumado a chamar vocês no dia a dia. Vou começar com a Tatiana, então, em relação a essas recomendações que foram, acredito que tenha sido um documento, é um documento bastante importante aí para abordagem dessa doença rara, principalmente tendo em vista que não havia uma publicação prévia nacional nesse assunto, e a gente tem visto cada vez mais pacientes, principalmente com a expansão do uso da tomografia, que facilitou a identificação dessas pacientes com doenças císticas difusas, cuja a principal doença é a LAM. E resumidamente, Tati, como que você estabelece o diagnóstico de LAM, só para que de fato muitas vezes acaba sendo um desafio aí no nosso dia a dia, né? Verdade, viu, Bruno? Assim, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter participado, né, desse consenso. Então, o diagnóstico, primeiro eu vou tentar arrumar de uma forma um pouquinho didática, falando um pouco da parte clínica, né, que muitas vezes a paciente está assintomática ou em algum momento pode ter uma tosse, uma hemoptise, e que na realidade, muitos desses achados é incidental, em uma tomografia de tórax ou muitas vezes de abdômen, em que você detecta os cistos pulmonares ou angiomiolipomas, né? E nesse momento, então, uma mulher jovem, na terceira, quarta década, e com esses achados de cistos pulmonares, realmente abate um alerta. Bom, estamos então diante de um quadro de linfângio, mas só esses dados da tomografia com esses múltiplos cistos não é suficiente. Precisamos de fato, então, temos um algoritmo que está muito interessante, viu, Bruno, no consenso, que o algoritmo baseado, então, na American Thoracic Society, na sociedade japonesa, em que se define o seguinte, então, múltiplos cistos pulmonares numa mulher jovem. Então, se ela tem no diagnóstico uma tomografia com angiomiolipomas ou esclerose tuberosa, tá? Ou um derrame quiloso, ok, fechamos o diagnóstico, não é necessário você investir em biópsias. Se não temos esses achados e temos cistos realmente homogêneos, com paredes finas, perfeito. Vamos então fazer o fator de crescimento endotelial, né? Dele, para que a gente possa tentar mapear. Se esse fator for acima de 800, perfeito, então fechamos o diagnóstico também da linfângio. Se não for abaixo desse valor, precisamos então pensar se o paciente volta a repetir, não tem nenhuma manifestação extra pulmonar, com angiomiolipomas, leumipomas, nós temos então que pensar em biópsia, tá? Então, é necessária a biópsia nesses casos em que você não fechou o diagnóstico? Sim, você pode fazer através de biópsia transbrônquica, em que 30 a 50% dos casos você consegue o diagnóstico. A criobiópsia também tem o seu espaço, e se nessa biópsia for inconclusivo e histopatológico, a biópsia por videotoracoscopia é uma boa opção. Muito bom, Tati. Assim, só
reforçando que, de fato, só o aspecto tomográfico, que muitas vezes é sugerido pelo radiologista, né, ele não é isoladamente suficiente para confirmar o diagnóstico. A gente precisa ter realmente um achado complementar aí para a confirmação do diagnóstico. E lembrando que, na maioria das vezes, a biópsia vai ser necessária, aí, dependendo do centro, em torno de 20 a 30% dos casos, né? E se o centro tiver experiência, como você mesmo disse, a biópsia transbrônquica ou por criobiópsia, ela é segura, e mesmo que aconteça um pneumotórax, geralmente é um pneumotórax pequeno e facilmente contornável, né? Então, Só lembrando de um aspecto que é importante, uma mulher jovem, então, com pneumotórax recidivante, é um alerta para pensar em linfangioleumatóse, né? A gente sabe que 30 a 50%, né, dos casos, a paciente cursou com pneumotórax ou pneumotórax recidivante, então, essa é uma pista muito importante, né? que talvez dentro das doenças císticas seja a que mais provoca pneumotórax recidivante, né? Então, isso realmente é um ponto importante. Então, assim, qual que é a sua impressão em relação a essa questão do VGFD, né? Das vantagens e desvantagens? Ele não é um exame facilmente disponível no nosso meio. A gente tem alguns centros já que fazem. Antigamente a gente não conseguia fazer em lugar nenhum, mas ele tem um custo aí que varia de R$ 1.000 a R$ 2.000, ainda não é disponibilizado pelo SUS. Mas ele tem alguns aspectos que acho que a gente pode destacar aqui, tanto em relação a vantagens quanto a desvantagens, né? Qual que é a sua impressão, Tati? Perfeito. Em relação a vantagens, de fato, se eu tenho uma mulher jovem com múltiplos cistos com paredes finas, sem outros achados extrapulmonares ou esclerose tuberosa associada, e esse fator de crescimento, né, ele mostra um ponto de corte acima de 800, então isso realmente dá uma segurança para fechar o diagnóstico. Então, ele auxilia, tá, no contexto clínico, o diagnóstico. É um exame fácil, execução, né, uma amostra de sangue, não é por si só, ele não é critério para diagnóstico, porque se você tiver apenas um fator de crescimento arterial elevado, as doenças inflamatórias e o câncer pode fazer com que ocorra esse aumento. A grande, vamos dizer assim, desvantagem no nosso olhar é o custo, de fato, um custo elevado, e o SUS, ele não, na maioria dos centros, você não consegue realizar. E ele não é importante, por exemplo, para monitoramento. Então, tem um dado em vários trabalhos que mostram que quando o paciente já está em uso de cirulinas, ele tende a baixar bastante o seu nível. Então, não é um exame tão interessante para monitorar o paciente em termos de diagnóstico, uma vez já em tratamento, né? É outro dado também importante. Ah, um outro ponto que eu considero em relação ao do VGFD, não sei se você concorda, mas é que geralmente ele está indicado quando existe uma tomografia com cistos que não tem achados extrapulmonares. E a questão ele vai, e geralmente o VGF dele dá positivo quando tem as manifestações extrapulmonares. Existe uma associação com manifestações extrapulmonares, principalmente linfáticas, né, os derrames quilosos, os linfangileomiomas e até mesmo o angiomiolipoma renal. Então, não é infrequente quando a gente tem a paciente só com alteração tomográfica cística, né, do VGF-D vir normal e o diagnóstico final ser LAM, porque realmente não existem essas manifestações extrapulmonares. Então, esse é o grande problema dele, né, nessa situação, porque apesar dele ser bem específico, nessa situação de ausência de achados extrapulmonares, a sensibilidade dele diminui, né? Não sei Perfeito, exatamente. Ele tem uma alta especificidade, se você tem cistos, tá? Bem, cistos bem formados, com uma suspeita em mulheres jovens, com esse cutoff acima de 800, é altamente específico, mas, de fato, se você não tem essas outras manifestações, essa sensibilidade, ela pode cair. Uma outra questão é de progressão, né? Então, normalmente, esse fator de crescimento também se correlaciona com essas manifestações pulmonares e função pulmonar. Então, muitas vezes, esse fator, quanto maior, você pode ter realmente mais extensão, tá? É outro dado também interessante em alguns trabalhos. exatamente.
As recomendações elas têm uns tópicos grandes, quem tiver a oportunidade de ler, tá bem interessante, de diversos aspectos, e a gente, para concentrar num podcast, a gente resolveu falar realmente dos principais pontos mais práticos, né? É, eu E, acho, Bruno, que no nosso resumo, né, esses algoritmos também interessantes, com figuras e quadros, que eu acho que vale a pena, né, essa leitura e se basear nesses algoritmos, todos baseados em literatura. Carol, entrando um pouco na linha de tratamento, a gente tem uma medicação que a gente tem disponível no Brasil, boa parte dos estados, inclusive, já tem aprovação para utilizar a medicação gratuitamente pelo SUS, né? E que mudou realmente o paradigma das pacientes com LAN, né? É, resumidamente aí também, quais são as principais indicações para o uso do sirolimo na LAN? Inclusive porque, assim, muitas pacientes acabam entrando em contato em grupos entre elas mesmas, e aí fica um pouco daquela fofoca. Ah, por que que eu estou usando Sirolimus? Por que que eu não estou usando? Então, só para pontuar que, de fato, o Sirolimus não está indicado para todas as pacientes, né? Não é automático. Ah, diagnóstico de LAM vai tratar com Sirolimus, né? Então, se pudesse resumir para a gente aí as principais indicações. Primeiro, agradecer o convite da gente estar aqui debatendo esse assunto que a gente gosta tanto, né? É, é importante a gente entender também, antes da gente entrar especificamente em tratamento, só dar uma pincelada na questão de como a linfangioma ela pode ter um quadro extenso. Então, a gente tem desde quadros muito leves, de diagnóstico mais tardio, a pacientes com doenças mais graves, que dependem de oxigênio, em fila de transplante, que tem uma mortalidade alta. Então, a gente tem não é uma doença, é uma doença com são características muito diferentes. A gente tem desde uma doença mais leve, que a gente faz só um segmento, uma doença mais estável, até uma doença mais grave, com uma progressão rápida, que normalmente a gente vê muito essa relação quando o diagnóstico é mais precoce, né? Que mulheres mais jovens, que têm diagnóstico quando são mais jovens, têm essa doença um pouquinho mais agressiva. Então, a gente entendendo que a linfangioma tem esse quadro extenso, essa característica bem diferente, né, entre elas, a gente vai entender melhor por que que o Cirolimo não é para todo mundo, né? A gente tem umas indicações precisas que a gente deve seguir. E muitas vezes as próprias pacientes ficam nessa ansiedade porque elas não entendem que a doença pode ter esse espectro tão alargado, assim, né? Tão diferente aí entre elas. Normalmente a gente pensa em Cirolimo e nas doenças que estão em progressão, né, em franca progressão com queda de capacidade pulmonar, acometimento extrapulmonar, pacientes que têm angiomiolipomas, que têm derrame quiloso, que tem ascite quilosa, são essas pacientes que normalmente a gente sabe que tem um benefício maior do uso da medicação. Então, não é só ter o diagnóstico de linfangioma que significa que a gente vai entrar com sirolimo. Então, isso é importante para o pneumologista em geral, que vai atender essa paciente, e para as pacientes também que têm essa ansiedade em começar o tratamento, porque realmente é uma das poucas coisas que a gente tem para fazer efetivamente para a doença. Mas se a doença está estável, não tem acometimento extrapulmonar, não tem angiomilipoma, não faz sentido a gente entrar com sirolimus para essas pacientes. Então, a gente tem essas indicações precisas aí no uso de sirolimo, né? No dia a dia, a gente pega muito tem angiomioლიpomas mais volumosos que a gente precisa usar, os derrames quilosos, né, acite quilosa, e eu acho que o mais frequente na mão do pneumologista também é a paciente que está em evolução de prova de função pulmonar, assim, se a gente vê que está em piora de sintoma, hipoxemia, progressão de doença pulmonar, também tem indicação, né, então, acho que são esses pontos que a gente precisa reforçar. E lembrando só que atualmente não é ainda uma indicação formal, mas a gente tende a usar nas pacientes que começam a fazer pneumotórax de repetição. De repetição. Já tem algumas séries de casos mostrando que usar os sirolimus nessa situação diminui o risco de recorrência. Então, a minha impressão é que isso vai entrar como uma Tem a questão indicação. de tentar individualizar, né, Bruno? Sim, sim, sim. Mas exatamente, eu acho que isso vai entrar como uma indicação formal aí e a gente tem que considerar utilizar nessa situação de pneumotórax recorrente, né? E vindo nessa questão do pneumotórax, como é que você aborda o pneumotórax nessa paciente? Você já tende a fazer algum procedimento definitivo já no primeiro episódio? Como que você enxerga essa situação?
Eu acho que também individualizado, assim, é frequente a gente pegar as pacientes que fazem o pneumotórax de repetição, mas eu acho que já tendo um episódio de pneumotórax, se você puder abordar, já fazer a plerodese, eu acho que pensando numa qualidade de vida para paciente, evitar novos episódios é uma opção, acho que tem que ser considerado isso. Claro que a gente tem que saber que não é todo hospital que a gente vai ter esse acesso, assim, de fácil, a gente conseguir essa plerodese de forma fácil, mas eu acho que tem que considerar, sim, no primeiro episódio, se você puder drenar, já pensar na plerodese, chamar a cirurgia torácica, eu acho que a cirurgia torácica já é uma boa opção para essas pacientes, porque a gente sabe que o pneumotórax ele tem uma tendência a ser recorrente, né? Então, tem que pensar em algumas formas de minimizar aí esses efeitos, minimizar o pneumotórax, trazer uma melhor qualidade de vida para essas pacientes. Eu também concordo. Acho que tem que abordar isso no primeiro episódio, e só lembrando que não existe um procedimento padrão para fazer nessas situações, vai muito da experiência do local, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum eles fazerem pleurectomia, por exemplo, ou eventualmente até pleurodese mecânica, e aqui no Brasil a gente tende a fazer mais pleurodese Talcagem. química aí, né? Com Com a talco, né? talcagem. É a É, e, talcagem. é, e é importante também a gente lembrar que a questão de você ter o pneumotórax de repetição cai muito qualidade de vida para a paciente. Ela se sente sempre insegura, né? Porque isso pode acontecer numa viagem, isso pode acontecer em momentos importantes. Então, se você puder evitar esse tipo de intercorrência, né, seria importante para a paciente também, porque elas ficam com essa impressão que isso pode acontecer a qualquer momento, que isso pode acontecer de novo, e é doloroso, tem que correr para o pronto-socorro, tem alguns riscos, né? Então, é importante a gente pensar por esse aspecto também. Exatamente. E dentro dessa linha de qualidade de vida e de situações relevantes para a mulher com lã, principalmente, né? Quais que são as suas impressões sobre a gestação nas pacientes com lã, que é um tópico que tem sido muito discutido, inclusive em relação à segurança dos sirolimus nessa situação em determinadas pacientes? Qual que é a sua impressão geral, em relação à gestação na lã? Contraindicar sempre, individualizar, sempre buscar, relativizar? Qual que é a sua visão em relação a isso, Carol? Eu já tive grandes conversas, inclusive com você, né, Bruno, sobre esse assunto. Eh, a gente no início tinha uma opinião muito, assim, radical talvez, né, de impor a não assumir se não assumir os riscos de uma gestação. Eu acho que isso aí tem que ser muito individualizado, acho que a paciente tem que ter noção que sendo uma doença que piora com a exposição, com o aumento do hormônio feminino, né, ela tem que saber que acho que não adianta a gente só falar: "Olha, não pode engravidar", eu acho que não é esse o caminho, você tem que explicar para a paciente que a gestação é um boom hormonal, e a gente sabe que para as células lã, que respondem muito ao hormônio feminino, isso aumenta risco de complicação, de piora da doença, de exacerbações, né, dela terem outras e algumas complicações talvez irreversíveis, porque se ela tiver uma queda de função pulmonar, muitas vezes a gente não vai conseguir reverter isso. Eu acho que tem que ser, obviamente, uma conversa franca com a paciente, porque ela tem que entender a gravidade da gestação no impacto da saúde dela, até porque ela tem que ter o filho, ela tem que estar bem depois para criar e para cuidar dessa criança, né? Então, hoje a gente tem uma linha, né, de conversar, de explicar os riscos, de ser firme na questão dos riscos, ela tem que entender que isso pode significar uma piora de qualidade de vida, uma piora de queda de função pulmonar, né, uma piora da função pulmonar, acometimento extrapulmonar, que isso também pode impactar na qualidade de vida e na mortalidade dela, muitas vezes, né? Então, eu acho que isso tem que ser individualizado, mas tem que ser uma conversa muito franca para a pessoa entender a gravidade disso, assim. E acho que não só a gestação em si, a gente também tem viu alguns casos de paciente que fazia tratamento para engravidar e teve que aí descobriu a lã no meio desse cenário, porque a gente sabe que também é uma exposição muito grande aos hormônios femininos. Então, a gente tem todo um espectro, assim, não é só a gestação natural, existe a gestação, o tratamento para engravidar, existe as pacientes também que acabam engravidando, sem intenção e também tem todo esse manejo que a gente tem que saber também. É sempre um assunto palpitante e polêmico, né, Bruno? Então, eu acho que tem que Exatamente. ser individualizado, bem conversado, chamar a família, a própria paciente, para a gente conversar e ter essa tudo bem explicado, né, eu acho que hoje tem que ser esse caminho aí a ser seguido.
Ainda mais porque, assim, só para reforçando que não é mais uma contraindicação absoluta, né? A gente, para pacientes com doença leve ou com função pulmonar normal, sem muitas manifestações extrapulmonares, a gente, é, entre Deixa eu. aspas, autoriza a gestação, entre aspas, mas É. para aquelas pacientes muito graves, com VF1 abaixo de 50%, já mais limítrofes, realmente a gente tem que ser um pouco mais incisivo na nossa recomendação da não gestação, né, nesse momento. Mas é um tópico muito polêmico e talvez desse espaço aí para um podcast inteiro, né, porque é, tem muitas nuances aí que têm sido discutidos, né. Então, agradecer a você, Carol, a você, Tati, foi bem interessante essa discussão, acho que tem muitos tópicos lá nas recomendações que a gente gostaria de abordar aqui, mas que estão bem explicados lá e que quem tiver interesse pode acessar lá a leitura, tem a versão em português e a versão em inglês. Então, vou encerrar aqui o nosso podcast. A gente acabou de ouvir mais um episódio do programa JBP Podcast, que é uma publicação oficial da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. E lembrando que todas as edições elas estão disponíveis no site do jornal, né, que é o www.jornaldepneumologia.com.br, juntamente com o artigo em questão, e também estão nas principais plataformas de streaming. Então a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço.